Mas eu queria pegar outro ponto da entrevista. Ontem, aliás, uma excelente entrevista que o nosso colega Kennedy Alencar fez ao presidente Lula, tocou em assuntos extremamente delicados, como a crise Brasil-Israel, né? E nesse momento, Lula respondeu de um jeito que até chamou atenção. Ele falou: eu não falei de Holocausto, que é o que a gente mais fala. Ele falou assim: eu não citei o Holocausto. Vamos ouvir o que disse Lula ontem. Eu diria a mesma coisa. Por quê? Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza, Kennedy. A gente não pode ser hipócrita de achar que uma morte é diferente da outra. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado com outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Porque das 100 mil pessoas feridas, ou seja, você tem 30 mortos, 80% mulher, 8 mil crianças, além de 8 mil desaparecidos. Ou seja, quantas pessoas do Hamas já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. Ele disse que não falou a palavra holocausto. Vamos até relembrar a fala dele. Ele realmente não falou a palavra holocausto. Vamos assistir. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E ele não cita o holocausto. Bom, aqui o primeiro-ministro israelense, Israel Katz, colocou e até, de certa maneira, comentou a fala do presidente Lula. Ele diz: o presidente Lula, em uma entrevista, ficou evasivo e disse: não falei holocausto. Aí ele fala: Lula, você disse que a guerra justa de Israel contra o Hamas em Gaza é igual ao que o Hitler e os nazistas fizeram com os judeus e ofendeu a memória de 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto. Não vamos esquecer nem perdoar. Envergonhe-se e peça desculpas. E aí ele faz aqui uma espécie de meme, como se estivesse imitando aí, colocando uma caricatura do presidente Lula e dizendo: eu não disse Holocausto. Vamos lá, começo com você agora, ô Josias. E aí, o Lula disse que não falou holocausto, não falou exatamente holocausto, mas a gente sabe que aquele não foi o holocausto. E aí? Existe um remédio fabuloso para cada erro, Fabiola, que é reconhecer o erro. E o presidente não está habituado a esse remédio. Ele não gosta de reconhecer erros. Aqui não estamos falando mais de pedir desculpa, nada disso. Até porque ao explorar politicamente, de forma desavergonhada, a declaração do Lula, esse gabinete do Netanyahu, ele se descredenciou para um pedido de desculpas ou qualquer coisa do gênero. Então não se trata disso mais. Se trata de o Lula ter a percepção de que seria bom para ele se reposicionar em cena. O Lula não disse a palavra holocausto, mas é evidente que ela estava implícita na declaração. O Lula, se ele quiser, ele pode apelidar o holocausto, pode dar o nome que ele quiser. Pode chamar até holocausto de roller coaster, que é montanha-russa em inglês, e nem por isso os judeus que não se confundem com Netanyahu deixarão de sentir vertigens com essa comparação que ele faz da abominável matança de palestinos em Gaza com o momento em que o Hitler resolveu matar os judeus. Foi justamente a partir do extermínio de 6 milhões de judeus que o regime nazista fez em escala industrial que o genocídio se tornou um crime contra a humanidade, passou a ser considerado um crime contra a humanidade. Então, o repúdio do Lula à forma brutal como o Netanyahu responde ao ataque terrorista do Hamas contra Israel, ele deve ser feito e é compartilhado por outros líderes mundiais. Mas é evidente que houve uma relativização. A declaração do Lula pode ser entendida, sim, como uma relativização do Holocausto. E ele teve mais uma oportunidade para se reposicionar em cena, sem retirar a crítica absolutamente necessária a essa matança indiscriminada de civis palestinos em Gaza, mulheres, crianças, enfim. Isso precisa ser condenado e o Lula faz bem em condenar, a diplomacia faz bem, a diplomacia brasileira faz bem em levar essa posição
aos foros internacionais, inclusive ao Conselho de Segurança da ONU. Agora, francamente, o presidente perdeu mais uma oportunidade. O Lula, aliás, não perde a oportunidade de perder oportunidade. E o Kennedy Alencar deu a ele mais uma oportunidade para se reposicionar em cena. Como disse, não se trata de pedir desculpas a quem não merece pedido de desculpas, se trata de render homenagens à civilidade, à inteligência, à história, reconhecer que exagerou na declaração, sem retirar 1 milímetro da crítica ao comportamento do Netanyahu na faixa de Gaza, às atitudes da máquina de guerra do Netanyahu na faixa de Gaza, sem retirar 1 milímetro da reprovação à resposta de Israel ao ataque terrorista do Hamas, o Lula poderia ter se reposicionado e perdeu mais uma oportunidade, Fabiola. E você, Thales, como é que você interpreta aí essa fala do Lula, né? Ele foi por esse caminho, falou, eu não falei holocausto, e não se dirige diretamente aos judeus, né? Esse é o pedido de muitos, né? E falam, ele poderia não direcionar isso a Netanyahu, mas sim aos judeus que se sentiram absolutamente ofendidos, atingidos pela declaração dele. Olha, num jogo de futebol, você, quando leva um drible, a culpa é sua porque levou o drible e do outro é o lucro porque a habilidade de ter te dado o drible. O Lula levou um drible do Netanyahu. Ele está perdendo essa batalha da comunicação aqui dentro para o Netanyahu, que o Netanyahu fez esse papel de, olha, de explorar politicamente a frase. É evidente, o Lula não falou em Holocausto, citou o caso de Hitler, citou o caso dos judeus, a frase está lá, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar judeus. Errou dizer que não existe em nenhum outro momento histórico, porque existiram vários casos semelhantes ao longo da história. E quando Hitler resolveu matar os judeus, aí ele citou o caso de Hitler com os judeus, indiretamente pode-se interpretar que tenha o Holocausto nisso. Errou ao permitir que se tenha essa interpretação. Errou ao permitir levar o drible do Netanyahu. Agora, tem que ver um jeito de sair dessa emboscada. Ou faz um outro gol, ou pede desculpa aos judeus. Eu não sei se vai ter muita consequência pedir desculpa aos judeus, porque tem a mesma semelhança do problema do Bolsonaro. Você tem uma parcela dos judeus que está com Netanyahu. Essa parcela não vai desculpar o Lula de jeito nenhum. São os radicais. A outra parcela, boa parte dela, até já está entendendo e diz assim, olha, como disse o Jacques Wagner, ele fez a comparação, fere a memória dos nossos parentes, etc., mas a gente compreende que o Netanyahu está exagerando lá e que realmente passou dos limites. Então, tem uma parcela ali que eu não sei se pedido de desculpa vai resolver, mas, de qualquer maneira, ele já levou o drible está dado, o Netanyahu fez o gol. Agora, na esfera internacional, não teve tanto esse gol do Netanyahu. O Netanyahu não conseguiu apagar, na esfera internacional, a lambança, a matança que ele está fazendo na faixa de Gaza com essa briga com Lula. Essa briga com Lula na esfera internacional tem menos importância do que a matança que o Netanyahu está fazendo, de fato. É interessante. Bom, seguimos no mesmo, né? Porque ele falou isso, quer dizer, não pediu desculpas, já tem um ataque de novo do ministro de Israel, falando envergonhe-se. Ele acaba sendo bem agressivo, esse ministro, com o presidente da República, né? Se a gente for analisar, é bem fora do tom, né, Josias? O que esse ministro israelense faz, você não acha? Completamente, completamente. Esse chanceler israelense, ele virou uma caricatura de diplomata, né? Isso não orna com a diplomacia internacional. Ele poderia ter se manifestado em relação à frase do Lula em termos urbanos, termos civilizados, mas não essa caricatura que ele está fazendo, e ele faz isso, evidentemente, combinado com o Netanyahu, porque eles estão com dificuldades internas, não é? O Netanyahu está longe de ser uma unanimidade em Israel,
e ele utiliza essa declaração do Lula, que o Tales tem toda a razão, isso não teve efeito internacional nenhum, é uma crise de vento que para o resto do mundo já passou, foi uma brisa, né? E ele tenta esticar e o Lula permite que ele estique quando não resolve a sua encrenca, o seu litígio com a língua portuguesa, né? Agora, então, ele acrescentou mais um degrau na confusão, né? Ele disse, não falei holocausto, mas não precisa falar. Na frase dele, o holocausto está implícito, mas ele ajuda esse ministro caricatural do chanceler israelense a esticar uma crise que só existe porque Israel só se mantém porque interessa ao gabinete do Netanyahu fazer pose lá dentro para o eleitorado interno, uma pose de herói da resistência contra o hipotético antissemitismo do Lula, um antissemitismo que não existe. O Lula já esteve lá, já se encontrou inclusive com o próprio Netanyahu, esteve no Museu do Holocausto, então eles sabem que não existe, mas o Lula deu a eles material para esticar essa crise, Fabiola. Agora, esse sujeito ele inclusive desonra a atividade diplomática, né? Porque diplomacia não é isso que ele está fazendo, ele virou de fato uma caricatura. Bom,